Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática e na aula de hoje vamos falar sobre divisão. A doação de sangue pode ser apontada como uma pura demonstração de solidariedade e nesse contexto atual acaba sendo ainda mais necessária do que já era antes. Em decorrência do Covid, o ritmo de doações acabou diminuindo, o que resultou na queda dos estoques de sangue em diversas regiões do país. O estado de Sergipe realizou em parceria com as prefeituras do estado uma campanha para aumentar o número de doadores. Cada prefeitura irá receber uma equipe de agentes da saúde e aparelhos para a coleta de sangue. Espera-se que cerca de 25% dos sergipanos doem sangue. Segundo o IBGE, a população do estado de Sergipe é de 2.298.696 pessoas. Sabendo que o número de doadores foi igual ao esperado, isto é, 25% da população doou sangue, podemos afirmar que essa iniciativa conseguiu quantos doadores? Bom, uma pergunta que pode ser feita nesse momento é: 25%? Como eu faço? Vejamos, 2.298.696 pessoas é igual a 100%. Mas, se eu pegar metade dessa quantidade, ou seja, desse número de pessoas, eu vou ter exatamente 1.149.348 pessoas, ou seja, 50%. Metade é igual a 50%. Se, por acaso, eu pegar metade desses 50%, eu vou ter exatamente os 25% desejados. E quanto é metade desses 50%? É exatamente a 574.674 pessoas. Isto é, 25% da população sergipana, segundo o IBGE, é igual a 574.674 pessoas. Calcular 25% de uma certa quantidade significa dividir por 4 essa quantidade. Assim, se a população é composta por 2.298.696 pessoas, para descobrir 25% dessa população, basta efetuar a conta abaixo. Eu vou dividir esse número por 4. Inicialmente, eu não posso dividir o 2 por 4. Por quê? Porque ela é menor. Então, eu vou considerar o 22. 22 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. 22 menos 20 igual a 2. Desce o 9. 29 dividido por 4 vai dar 7. 7 vezes 4, 28. 29 menos 28 igual a 1. Desce quem agora? O 8. 18 dividido por 4 vai dar 4. 4 vezes 4, 16. 18 menos 16 é igual a 2. Desce quem agora? O 6. 26 dividido por 4 vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Eu tenho 26 menos 24, que vai ser igual a 2. Quem desce agora vai ser o número 9. 29 dividido por 4 vai dar 7. 7 vezes 4 igual a 28. 29 menos 28 igual a 1. E, por fim, desce o número 6. 16 dividido por 4 vai ser 4. 4 vezes 4, 16. Resto, 0. Assim, efetuamos nossa conta e chegamos ao mesmo resultado. Observe que o número 2.298.696 é chamado de dividendo. O número 4 é chamado de divisor. O número 574.674 é chamado quociente. E 0 é chamado de resto na divisão. Assim como existe uma relação entre a multiplicação e a soma, adição, existe uma relação entre a divisão e a subtração.
Um total de 15 pessoas foram divididas em 5 grupos com o mesmo número de pessoas, como mostra a ilustração abaixo. Ao dividir 15 por 5, obtemos o resultado 3. Mas se eu faço o seguinte procedimento, pego o número 15 e subtraio dele 5, o resultado vai ser 10. Pego esse resultado e subtraio 5 novamente, o resultado vai ser 5. E por fim, 5 menos 5, o resultado é 0. Eu estou sempre subtraindo do resultado obtido da conta anterior o valor 5. Esse valor 5 é exatamente, ou melhor, o número 5. Esse número 5 é exatamente a quantidade de grupos. E o 15, inicialmente, é o número de pessoas. Quantas vezes eu fiz essa operação de subtração? Essa operação foi feita 3 vezes. Isso significa que em cada grupo vai existir 3 pessoas. Ou seja, 15 dividido por 5, 3. Resultado, fiz 3 subtrações. O resultado da divisão é o número 3. Fiquem atentos e não esqueça, existe essa relação. Professor, posso efetuar uma divisão dessa forma? Pode. Só que se for um número alto, como no exemplo anterior, dá um trabalho enorme. Então é melhor usar o algoritmo da divisão usual. Há 2 possibilidades quando efetuamos divisão com números inteiros. Vejamos. Ou ambos os números são positivos, ou ambos os números são negativos. Nestes casos, o resultado será sempre positivo. 15 dividido por 3, 5. Menos 15 dividido por menos 3, 5. Uma outra situação. Um número é positivo e o outro é negativo. Nesse caso, o resultado sempre será negativo. Menos 15 dividido por 3, menos 5. 15 dividido por menos 3, menos 5. Augusto fez um empréstimo no Banco Brasil Dinheiro em janeiro de 2020 e vai terminar de pagar em fevereiro de 2014. Observe o resumo do empréstimo abaixo. Saldo adquirido, 40 mil. Dívida, R$ 59.040. Número de parcelas, 48. Ou seja, o que passa dos 40 mil, que é a dívida de Augusto, são exatamente os juros do empréstimo. Mas qual seria o valor da parcela? Antes de resolvermos essa questão, vamos fazer uma interpretação da situação do ponto de vista matemático. Como Augusto não tem esse valor de R$ 59.040, na verdade ele deve, para Augusto, financeiramente falando, esse é um saldo negativo. Por isso, colocamos o sinal de menos à frente desse valor. O número de parcelas permanece como sendo um valor positivo, que ele vai ter que pagar durante 48 meses. Ao dividirmos R$ 59.040 por 48, obtemos uma parcela igual a R$ 1.230. Aí eu faço uma pergunta, uma observação, na verdade. Professor, então significa que Augusto todos os meses irá receber 1.230? Não. Significa que Augusto todos os meses pagará 1.230, ou seja, para ele é um valor negativo. Estou dividindo um valor negativo por um positivo, resultado negativo. Lembrando lá da segunda situação, quando fazemos divisão com os números inteiros, certo? Então, o resumo, para Augusto, que adquiriu uma dívida e pagará por ela todos os meses, essas parcelas representarão valores negativos. Gente, obrigado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Um abraço.